Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Antes de começar o vídeo, deixa logo o seu like e vamos lá. Para começar, vamos ler esses quadrinhos. Aquele jogador deve ter mais de 2 metros de altura. Ele é quase da altura da cesta. A que altura do chão fica a cesta? Que estrada larga? Acho que ela tem mais de 10 metros de largura. Que sorte, não quebrou. É um vidro resistente de 10 milímetros de espessura. A distância daqui até o sítio do seu irmão é de mais de 5 quilômetros. Aqui tem uma plaquinha, sítio das Andorinhas, com a seta indicativa 5 quilômetros. E aí, crianças, vocês saberiam me responder que palavras dos quadrinhos acima estão relacionadas com as medidas de comprimento? Olha só, nós temos aqui metros, metros novamente, milímetros, isso aqui é a abreviatura de milímetros, quilômetros. E você? Você conhece outras medidas de comprimento? Então, no dia a dia, nos deparamos com situações que envolvem medidas de comprimento. Por exemplo, quando queremos medir a altura de uma carteira, a largura de uma tábua, o comprimento de uma sala, o comprimento do percurso a ser feito entre dois locais, por exemplo. Mas antes de aprofundarmos sobre o assunto, crianças, vamos conhecer um pouco da história das medidas de comprimento. Olha só, atualmente dispomos de vários instrumentos que nos permitem medir comprimentos, mas há 4.000 anos eles não existiam. A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a de contar. Quando o ser humano deixou de morar em cavernas e começou a construir casas e a plantar seu próprio alimento, surgiu a necessidade de criar um sistema de medições. Para medir comprimentos, eram usadas determinadas partes do corpo humano. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, a jarda e o passo. Algumas dessas unidades são usadas até hoje. Há cerca de 4.000 anos, os egípcios usavam como padrão de medida de comprimento o cúbito, que é essa medida aqui, pessoal. É a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Entretanto, não era possível medir grandes distâncias com uma unidade tão pequena, né? Então, eles utilizavam cordas que continham nós de espaço em espaço que podiam corresponder a, por exemplo, 5 cúbitos. Foram nessas cordas que originaram as trenas que utilizamos hoje. Mas como a existência de vários padrões de medida causava muita confusão, em 1790 foi formada na França uma comissão para resolver esse problema, sendo criado o metro, um padrão único para medir comprimentos e que passou a ser utilizado universalmente. Então, vejam só, nós conhecemos um pouco da história, agora vamos conhecer um pouco dos instrumentos utilizados para medir o comprimento das coisas, dos objetos. Vamos lá, nós temos aqui uma régua, que serve para medir o comprimento de objetos pequenos. Nós temos aqui também a fita métrica, conhecido como o que as costureiras usam, gente? Geralmente as costureiras usam fita métrica. Nós temos aqui o metro articulado, temos aqui a trena, temos um outro instrumento de medição também que chama paquímetro, temos aqui o esquadro. Olha só, a trena ela é utilizada por engenheiros, por pedreiros, para medir coisas maiores, objetos maiores. E temos também aqui, olha que interessante, uma trena a laser. É uma evolução dessa trena aqui. Nós temos a trena a laser, toda digital, muito interessante. Agora que nós sabemos que a unidade padrão de comprimento é o metro,
representado pela letrinha M, nós vamos relacionar o metro com o centímetro. Presta atenção. Na nossa régua, ela é dividida em centímetros, não é isso? Para a gente medir objetos com comprimentos menores do que 1 metro, nós geralmente usamos o centímetro. E veja bem, eu preciso de 100 centímetros para eu obter 1 metro, certo? Veja só. Observe a medida dos objetos abaixo e responda. Quanto mede o prego? Nós sabemos que o prego é um objeto pequeno, ele é menor do que 1 metro, porque nós sabemos que 1 metro ele contém 100 centímetros. E nós temos aqui uma régua. De um número até outro, nós temos o centímetro, né? 1 centímetro. Do 0 ao 1, 1 centímetro. Do 1 ao 2, mais 1 centímetro. Do 2 ao 3, mais outro centímetro e assim por diante. Então, colocando esse prego aqui em cima da régua, essa extremidade do prego no 0 e a outra extremidade no 4, nós concluímos que esse prego mede 4 centímetros. Vamos lá, temos aqui um lápis com uma extremidade do lápis no 0 e a outra extremidade no 7, em cima da régua. Esse nosso lápis, então, ele tem 7 centímetros de comprimento. Vamos detalhar mais um pouquinho? Observe essa régua. Nós temos aqui uma régua que tem 15 centímetros. Você já sabe que eu preciso de 100 centímetros para eu formar 1 metro. Ou seja, eu preciso de 100 partes dessa aqui, ó, de um número até o outro, para eu obter 1 metro. Então, nós sabemos que cada centímetro é a centésima parte do metro, certo? Agora, presta atenção nesse espaço aqui, do 0 até o 1. Cada centímetro da régua está dividida em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes é a milésima parte do metro. Ou seja, eu tenho do 0 até o 1, 10 partezinhas dessa. Cada partezinha dessa é 1/1000 do metro. Portanto, de cada pontinho desse até o outro, eu chamo de milímetro, ok? Eu preciso de 10 milímetros para formar 1 centímetro. E preciso de 1000 milímetros para formar 1 metro, ok? Ou seja, 1/1000 do metro é igual a 1 milímetro. E 1 metro é formado por 1000 milímetros, certo? Vamos tentar identificar nessas 3 reguinhas aqui, então, o que está escrito nas letras A, B e C. Letra A, 5 milímetros. Veja só, do 0 até aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Na letra B, eu tenho 8 milímetros. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros. Na letra C, eu tenho aqui 2 milímetros. 1, 2 milímetros. Até aí, tudo bem? Nós falamos até agora, então, da medida padrão, que é o metro, e falamos de medidas menores do que o metro, as mais usadas, o centímetro e o milímetro, que são para medir objetos pequenos. Mas e quando nós quisermos medir
objetos grandes, distâncias maiores. Como é que a gente faz? Observem só então esta figura. Olha só, você já observou como as distâncias são indicadas nas estradas? Veja as indicações de distância desta cena. Para um veículo que esteja neste trecho da estrada, o que fica mais perto? O retorno ou tapera verde? Tapera verde ou grama seca? Quais foram as unidades de medidas de distância utilizadas nesta ilustração? Vejam só que nós temos aqui, né, uma estrada e essas placas com grama verde, 8. Quem já viu isso aqui, ó? KM. KM é a abreviação de quilômetro. KM, grama seca, 8 quilômetros. Tapera verde, 1.500 metros. Retorno a 500 metros. Vejam que as grandes distâncias são medidas em quilômetros, que abreviamos como KM. E olha só, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, ou 1 km é igual a 1.000 m, que significa 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Vejam só que nós estamos agora trabalhando com medidas maiores do que o metro, certo? Que tal você começar a pensar aí? A distância entre a sua casa e a sua escola, ela é maior ou menor que 1 quilômetro, sabendo que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros? Professora, mas você falou que tem medidas menores do que o metro, medidas maiores do que o metro, agora confundiu tudo. Nós vamos simplificar então, mostrando essa tabela para vocês das medidas de comprimento. Nós falamos sobre o metro, que é a nossa unidade fundamental, nossa medida padrão, e falamos do milímetro e do centímetro, que são as medidas mais utilizadas, menores do que o metro. E falamos do quilômetro, que é a medida mais utilizada quando se fala em medida maior do que o metro. Mas agora eu vou mostrar uma tabela para vocês conhecerem certinho todas as medidas, certo? Nós temos aqui a unidade fundamental, a nossa unidade padrão, que é o metro. E temos os submúltiplos do metro. Como assim, professora, submúltiplos? São as medidas menores do que o metro. Nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vejam só, o decímetro, ele é 10 vezes menor que o metro. 1 centímetro, ele é 100 vezes menor que 1 metro. E o milímetro é 1.000 vezes menor do que 1 metro. Então, raciocina comigo. Se o decímetro é 10 vezes menor do que 1 metro, ele vale 0,1 metros. E eu preciso de 10 decímetros para formar 1 metro. Se o centímetro é 100 vezes menor do que o metro, ele vale 0,01 metros. E eu preciso de 100 centímetros para formar 1 metro. Se o milímetro é 1.000 vezes menor do que o metro, ele vale 0,001 metros. E eu preciso de 1.000 milímetros para formar 1 metro. Esses são os submúltiplos do metro, certo? Vamos falar então agora sobre as unidades que são maiores do que o metro, certo? Veja só, o decâmetro, ele é 10 vezes maior do que o metro. Ou seja, se eu tenho 1 decâmetro, ele equivale a 10 metros.
Depois nós temos o hectômetro, que é 100 vezes maior do que o metro. Se eu tenho 1 hectômetro, ele equivale a 100 metros, porque ele é 100 vezes maior do que o metro. E o quilômetro? Se eu percorrer na estrada 1 quilômetro, significa que eu percorri 1000 metros, porque 1 quilômetro vale 1000 metros. Entenderam? Então, esses que estão à nossa esquerda são os múltiplos do metro. Eu multiplico por 10 para eu achar o decâmetro, né? O decâmetro é 10 vezes maior, o hectômetro é 100 vezes maior que 1 metro e o quilômetro é 1000 vezes maior, certo? E essas aqui são as abreviações, olha só, decâmetro, DAM, hectômetro, HM, quilômetro, KM. Agora, nos submúltiplos, relembrando, né, as abreviações de decímetro, DM, centímetro, CM, milímetro, MM. À minha direita, os submúltiplos são menores do que o metro. À minha esquerda, os múltiplos são maiores do que o metro.